Minha gratidão a Deus e a você por estar assistindo às mensagens da sua palavra, por estarmos aqui nos interagindo com a verdade da palavra de Deus. Eu quero, nesta mensagem, trazer mais uma lição preciosa para as nossas vidas, como a esperança que temos pela ressurreição de Jesus. Mais uma lição que nós podemos tirar para as nossas vidas da ressurreição do Senhor Jesus. Na mensagem anterior falamos sobre a esperança. A ressurreição de Jesus nos trouxe uma esperança viva, eficaz, permanente, duradoura e eterna. Mas a ressurreição de Jesus nos traz mais uma esperança, a nossa ressurreição. Jesus falou sobre isso quando ele esteve aqui. O capítulo 6, verso 40 de João, ele disse: a vontade de meu Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. Esta é uma palavra consoladora para aqueles que acreditam piamente em Jesus e somente em Jesus da maneira correta, da maneira como a Bíblia o apresenta para nós, o Salvador do mundo, o único mediador, o único nome, a única verdade, a única vida. Sim, o único caminho. Portanto, um dia, para aqueles que receberam Jesus pela fé, creram no seu sacrifício perfeito, vicário e completo, um sacrifício substituto, estes um dia ressuscitarão gloriosamente. Jesus prometeu. Eu creio nisso, você acredita nisso? Esta esperança vem através da ressurreição do Senhor Jesus. Como eu poderia crer que ressuscitaria um dia depois da minha morte, se o Salvador, a quem eu creio, a quem eu deposito a minha fé, não tivesse ressuscitado? Portanto, crer em alguém que não ressuscitou e não morreu mais, cuidado, porque pode ser um barco furado. Mas em Jesus eu posso garantir que há esperança, porque ele ressuscitou. O modelo da ressurreição dos salvos é a ressurreição do próprio Jesus. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, você pode conferir na sua Bíblia, capítulo 15, versos 22 e 23, Paulo exortando e falando deste assunto a os crentes que estavam na igreja de Corinto. Ele disse: assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias dos que, aliás, Cristo as primícias, depois nós, os que cremos, os que são de Cristo na sua vinda. Ele está falando da ressurreição aqui dos mortos em Cristo Jesus. Ele diz: olha, existe uma esperança, a esperança da nossa ressurreição, e o modelo que temos para essa ressurreição é a ressurreição do próprio Jesus. Ele é a primícia dos que dormem. E quando ele fala sobre dormir, ele está usando um termo que nos leva a uma outra lição. Alguém que está dormindo não está morto. Alguém que está dormindo, uma hora acordará. Portanto, ele usa o sono como sendo o estágio do crente salvo após a sua saída deste mundo até a volta de Cristo e a sua ressurreição. É o momento que ele está descansando no Senhor. Mas a sepultura abrirá um dia e esse salvo sairá dali. Como assim? Bom, ele disse que há uma ordem. Primeiramente Cristo e depois nós seremos os últimos a sermos ressuscitados de acordo à ordem bíblica. Vamos para um texto que é interessante. A volta do Senhor Jesus a este mundo, ela é marcada pela ressurreição dos salvos. Quando eu digo salvos, eu estou dizendo aqueles que creram em Jesus, receberam como seu Salvador, declararam publicamente a sua fé em Jesus
e vivem uma vida de compromisso com Deus, na pessoa de Jesus. Deus fez uma aliança conosco e esta aliança não pode se quebrar. O que saiu da boca de Deus não será alterada ou alterado. Tudo vai se cumprir exatamente como ele disse. E ele diz: todo aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Portanto, o sinal da salvação é certeza absoluta da vida eterna. Viver para Cristo aqui e depois da ressurreição viver para ou com Jesus na eternidade. Repito, a volta de Jesus é marcada pela ressurreição dos salvos. Vamos para um texto muito interessante e gostaria que você, se possível, pudesse me acompanhar na leitura ou anotar e ler na sua própria Bíblia. É assim que nós conseguimos obter fé, é através da palavra de Deus. Certo? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Mas 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Paulo escreveu um texto muito interessante sobre esse episódio, a ressurreição dos salvos. Verso 13 ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, daqueles que estão mortos, mas ele usa a palavra dormir, porque um dia será despertado. Daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Ele diz que uma pessoa sem Cristo, o fim da sua existência é a sepultura. Para o salvo, não. A sepultura é apenas o local onde é colocada a semente que um dia há de nascer. A ressurreição é certa. E ele continua: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Grande esperança. A vida do salvo não termina na morte. A morte é uma passagem daqui para a glória. A morte é uma saída do corpo para estar com o Senhor, o Espírito, e um dia voltar para buscar um corpo redimido, transformado. Isto veremos na próxima mensagem, se Deus permitir. Verso 15 ele diz: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não seremos primeiro, ou não precederemos aqueles que dormem. Ele diz: quando Jesus voltar, nós, os que estivermos vivos, não seremos arrebatados primeiro, mas primeiro haverá a ressurreição dos mortos em Cristo. E depois nós, por sua ordem, seremos transformados e juntos subiremos para estar com o Senhor. É o que diz o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor, aquele que viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou e subiu aos céus. O mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, antes da transformação e do arrebatamento juntos, eles ressuscitarão primeiro. Com que corpo ressuscitarão? Bom, veremos isso em outras mensagens. E ele vai dizer: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados e transformados, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A saída do corpo da sepultura do salvo é uma viagem, é o início de uma viagem para encontrar com o Senhor na glória. Assim como Jesus, após a sua morte, a sua ressurreição, melhor dizendo, ele ascendeu-se ao céu, a encontrar-se com o Pai, a grande esperança do salvo em Cristo Jesus, após a sua ressurreição ou transformação do seu corpo vivo, é viajar
para encontrar com o Senhor. Aonde? Nos ares. A Bíblia diz que Jesus não pisará essa terra no seu primeiro estágio, na sua segunda vinda, ou na sua volta a este mundo. Ele não pisará a terra. Ele convocará os salvos a encontrar com ele nas nuvens, nos ares. Encontraremos com o Senhor e estaremos com ele para sempre. Que esperança! Essa esperança é a mesma que você tem, é a certeza que você tem. Jesus quer que tenhamos essa esperança. Por isso ele ressuscitou, vive e reina para sempre. Por isso Paulo, ele termina no versículo 18 dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O consolo que a palavra de Deus nos traz, que a ressurreição de Jesus nos traz, é que nada termina na morte. A morte é um tempo decorrido entre o liberar o espírito e a ressurreição do corpo para estar com o Senhor para sempre na glória. Que Deus permita que essa esperança possa fazer parte da sua vida, se ainda não faz, que possa ser acrescentada à sua vida nesta hora, neste momento, neste dia, neste minuto. Esperamos Jesus, mas a esperança que temos em Cristo é de estar com Ele, vê-lo como Ele é, estarmos com Ele para sempre. João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 3, ele diz: filhinhos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que seremos no futuro. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Escrevendo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 3 ou 4, ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também nós nos manifestaremos com Ele em glória, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Jesus voltar, tomaremos posse desta vida, porque aqui vivemos para Cristo, mas lá viveremos com Cristo para sempre, gozando da vida eterna que ganhamos em Cristo Jesus pela graça e misericórdia de Deus, mediante a nossa fé no sacrifício perfeito de Jesus, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu coração neste dia, com essa grande e viva esperança em meio a tantas desilusões e ilusões que nós vemos neste mundo. O mundo não nos oferece esperança, mas Jesus oferece, porque Ele é a nossa esperança. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pelas Tuas infinitas misericórdias. Obrigado pela ressurreição do Senhor Jesus, nos trazendo a esperança, nos trazendo, ó Deus, a certeza da nossa ressurreição, do nosso encontro com o Senhor Jesus, da nossa estadia com Ele para sempre na glória. Obrigado pelas pessoas que me assistem. Deus, fala aos seus corações. Aquelas que ainda não têm essa esperança, que passam a tê-la através da fé genuína no sacrifício único, perfeito e completo do Senhor Jesus. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém. Meu forte abraço. Deus abençoe você e a sua família. Eu te espero na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.